Estamos iniciando a nossa 41ª edição da sessão Max Weil de Medicina Crítica, e hoje nós temos uma convidada que é a psicóloga Valéria da Silva Oliveira, psicóloga clínica, com ênfase na área hospitalar, naturalmente, embora também faça supervisão no consultório. Ela é paliativista, né, pelo Instituto Paliar, e ela coordena o serviço de psicossocial do Hospital Regional do Litoral Norte e também coordena a equipe intra-hospitalar de captação e doação de órgãos para transplante. Muito bem. Bom, e ela nós vamos conversar hoje, ela vai nos apresentar o trabalho da equipe psicossocial lá do Hospital Regional do Litoral Norte, que é um trabalho muito bem estruturado, muito bem organizado, muito bem desenvolvido, e ela vai nos apresentar um pouco desse trabalho dela, nós vamos poder discutir um pouco, e nós trouxemos esse tema também por conta de situações que que aconteceram no último mês e que trouxeram alguma preocupação para a comunidade aí dos intensivistas, né? Que foi um parecer do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que esse parecer o conselho diz que ele foi mal compreendido, os demais dizem que ele foi mal colocado, mas, enfim, a impressão que ficou é que as videochamadas, etc., estavam proibidas. Isso causou muita repercussão, causou muito desconforto, e o conselho percebeu isso, né, que a coisa não estava muito bem colocada, embora fosse um parecer, o parecer é uma recomendação, e aí, rapidamente, eles editaram uma resolução, que é a resolução do CREMESP, que eles editaram agora em final de abril, e esta resolução organiza melhor a situação. Então, eu achei que o tema era um tema quente, um tema prático, e vários colegas pelo WhatsApp, etc., andaram questionando, poxa, não vai mais poder fazer a videochamada, como é que vai ser, como é que vai ficar, mas felizmente a situação está um pouco mais ordenada agora. Mas aí eu vou pedir para a Valéria apresentar e depois nós vamos fazer uma discussão sobre tudo isso. Muito obrigado, Valéria, de ter atendido o nosso convite. O Nicolas Carvalho, que é o nosso intensivista diarista aí do Hospital Regional do Litoral Norte, vai colaborar também na sessão com a Valéria, tá bom? Então, muito obrigado aos dois e a palavra é sua, Valéria. Obrigada, doutor. Bom dia a todos. Como o doutor falou, vou falar um pouquinho, na verdade, da visão da gestão do cuidado, né? Quando a gente fala em gestão do cuidado e como a gente gerencia o cuidado dentro de uma terapia intensiva e, é claro, dentro do ambiente hospitalar como um todo. Então, trouxe aqui algumas coisas que falam sobre o cuidado integral, o que significa. Acho que isso é muito utilizado, essa palavra, a gente, né, fala o tempo todo, não, a gente tem psicólogo, fono, assistente social, a gente tem uma equipe, sim, inter e multidisciplinar, mas, na realidade, o cuidado integral, ele vai além, porque eu preciso envolver o paciente e a família nesse cuidado, tá? Não existe cuidado integrado se eu não estiver planejando junto ao paciente o que eu vou fazer com ele, tá? Agregando, claro, que no cuidado que a gente faz, geralmente, os aspectos físicos, psíquicos, eu diria que hoje é um pouco mais integral o cuidado, né? Porque o psicólogo e a equipe multi, ela entrou faz pouco tempo, considerando os outros profissionais dentro de um hospital, né? Então, fono, TO, então um pouco menos. Esse conceito de cuidado integral, ele está diretamente ligado a uma clínica ampliada, que é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, onde ele enxerga, além, como eu falei, da família e do paciente fazendo e planejando o cuidado, ele envolve também a equipe, o cuidado da comunidade e da equipe de trabalhadores de saúde de diversas áreas, tá? Que criam um vínculo com esse paciente e ajuda no que a gente chama do planejamento terapêutico singular.
Então, quando a gente fala sobre o cuidado integrado dentro de terapia intensiva, de novo, a gente utiliza muito o conceito de clínica ampliada do PNH, que é a Política Nacional de Humanização. E aí, né, talvez a visão que o psicossocial e a psicologia traz, o planejamento terapêutico junto à humanização, ele diferencia um pouco. Quando a gente fala primeiro definir hipóteses diagnósticas, né, a gente fala da questão orgânica, psicológica, social, envolvendo os riscos e vulnerabilidades e principalmente os desejos daquele paciente, tá? Algumas vezes, quando a gente fala do desejo do paciente, muitos médicos, principalmente, questionam, mas ele está preparado para falar sobre isso? Não é questão do medo, porque ele acabou de receber um diagnóstico, né? Então, a diferença da escuta ativa e da escuta qualificada, vamos dizer, do psicólogo, que vai ajudar na equipe multi a diferenciar esse momento, o que é medo e o que é realmente um desejo, o que realmente foi pensado e elaborado para esse paciente durante a vida dele. A outra diferença, quando a gente fala na definição de metas, né? Quando a gente fala da definição de metas, a gente fala em definição a curto, médio e longo prazo. Dentro dessas metas, de novo, envolve o desejo do paciente, envolve como é que ele enxerga, qual é a meta de vida dele. E aí, envolvendo a equipe multi, né? Quando eu pergunto para o técnico qual é a sua meta de cuidado para esse paciente hoje, não só a meta de mobilização, de PAM, de outros fatores que a gente utiliza em definição de metas, quando a gente fala da parte orgânica, mas quando a gente fala da meta psicológica, ele está com saudade da família, é importante essa família comparecer ao hospital, mesmo com todos os riscos. O que a gente precisa para cuidar desse paciente? Ele fala a nossa língua? Ele tem outros familiares acometidos pela Covid, né? Vou pegar um pouco a Covid, que é a nossa realidade aqui no litoral norte. Então, a diferença da definição de metas, o cuidado, seria essa. A divisão de responsabilidades, onde cada equipe, cada membro da equipe tem sua responsabilidade, e aí vem a grande diferença, que é identificar dentro dessa equipe quem é que tem maior vínculo com o paciente, para ajudar no planejamento terapêutico daquele. Como eu falei, a gente é um hospital Covid, então pense que nossas vagas são todas cedidas para pacientes com Covid. Então, a gente tem uma coisa coletiva comum, que é a patologia. Mas a gente tem muitos pacientes de diversas idades, profissões, e isso que vai diferenciar no meu planejamento. E, é claro, aí o quarto passo, que é sempre reavaliar e redefinir todos os outros passos diariamente. Então, dentro dessa visão, de quem que eu estou cuidando, né? Não só quais são as patologias e comorbidades, mas quem é o meu paciente, né? Quem já visitou aqui em nossa unidade, sabe? E eu acho que em outra apresentação eu falei para vocês um pouco de um formulário que a gente tem no leito do paciente, do lado de fora do leito, que chama Quem Eu Sou, né? Onde a gente coloca ali alguma dessas coisas, escolaridade, valor, religião, o que é sagrado para esse paciente. E quando a gente fala do sagrado, é um sentido muito maior do que espiritualidade, do que religião, né? Porque o sagrado para ele pode ser o mar, pode ser o animal de estimação, a família, ou ele próprio pode ser sagrado, né? A gente aqui nessa unidade, o pessoal do SESMIT fez um crachá, vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Eu acho que algumas outras unidades também têm, que diz, né, meu maior motivo para executar minhas atividades com segurança. E aí foi um grande questionamento das pessoas, para os funcionários, de quem eles colocaram, né? Muita gente colocou pai e mãe, e a menina da comunicação falou para mim, nossa, eu estou abismada como um hospital que cuida de vida, colocou tanto cachorro, né? E o meu, vocês viram que tem um cachorro, né? Então, eu sou uma delas. Né? Mas, então, os valores, o que é sagrado para o paciente muda, e tem muito julgamento, né? De que quem trabalha, por exemplo, no hospital teria que colocar a foto de algum familiar que dá força, né? E não do mar, por exemplo, porque poderia ter surgido isso, né? De ter colocado.
Isso vai sendo importante na anamnese de quem faz, de quem conhece o paciente. E aí podem me perguntar, mas por que isso é importante, Valéria? Porque, assim, eu acho que até na hora da gente definir as metas, quando a gente falou, né, de definir a meta do cuidado, a gente vai ter que levar em consideração se esse paciente, por exemplo, quem papel ele desempenha na família, ele é o principal trabalhador, ele que mantém a família ou não. Essa filha é filha única, né? Esse pai já perdeu outras filhas para Covid ou para outra patologia, né? Ele tem um filho que também está internado, né? Eu acho que o mais difícil, por exemplo, hoje na minha profissão, que eu trabalho, né? Eu tenho, não gosto de falar porque eu falo que o povo começa a fazer conta, né, doutora Rosa, de quantos anos a gente tem. Mas nesses 20 anos de hospital, assim, esses questionamentos das pessoas de como a gente lida com isso, primeiro que é estando ao lado do paciente, né? E algumas questões como de pedirem, na hora de uma morte, por exemplo, uma vez um muçulmano, né, um pessoal da religião muçulmana, que tem que dar banho no paciente com água corrente, virado para a Meca, e aí o hospital se mobilizou porque a gente precisa fazer esse ritual para a família. Então, quando a gente fala em cuidado integral, a gente não para só na internação, a gente vai na comunicação do óbito e no pós-óbito, o que essa família, esse paciente precisam. Outra coisa que a gente leva em consideração é se existem diretivas antecipadas de vontade, né? Então, algumas pessoas também questionam, quando a gente fala em diretiva antecipada de vontade, como aquela coisa formal, né? Que o paciente vai e escreve. Existe uma diferença grande entre testamento vital e diretiva antecipada de vontade. Na diretiva antecipada de vontade, né, a gente... aqui eu coloquei embaixo algumas figuras, né, que eu estava falando de quem eu cuido, que eu falo que nós somos seres bibliográficos, então, às vezes aqui, né, eu estou cuidando de um paciente e eu falo, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, o senhor precisa, senão vou precisar amarrar, né, que é a importância da comunicação, né, e a gente não leva em consideração o que ele traz de história de vida, o que essa pessoa diria sobre a vontade dele, o que ele construiu de valores para essa hora de finitude, tá? Que aí, né, que, né, coincidentemente são pessoas mais idosas, mas poderia ser um jovem que está apresentando. Então, o importante na diretiva, como eu estava falando, da diretiva antecipada, é a escutativa, de quando o profissional está no leito, né, e a gente está pegando, claro, um paciente que tem que consegue se comunicar, que ele vai me dizer, né, o que é a diretiva, e isso não é algo, um questionário que deva seguir, mas ele vai dizer, né, eu nunca quis ficar numa cama, eu queria muito que a minha família estivesse, o que ele planejou para isso, principalmente quando a gente tem vínculo com esse paciente, quando a gente consegue mostrar, quando ele pergunta, doutor, eu estou morrendo? O que geralmente a gente responde quando o paciente pergunta isso, né? Então, a história do paciente, como ele chegou, a discussão da equipe multi, como a gente falou lá em cima, né, na definição de metas, o que cada profissional ouviu, escutou, quem tem vínculo com esse paciente, o que ele entende disso tudo, e sempre, né, não precisaria dizer, mas e preciso, isso é importante. Hoje a gente ainda vê muito pouco escrito em evolução médica, equipe multi, de como o paciente, de quem ele é, de que eu enxergo dele, qual é o meu diagnóstico, a visão que eu tive, do que ele entende do tratamento que eu estou propondo para ele, né, de que aí estou falando, né, que eu estou no papel do médico, por exemplo, né, que é o principal cuidador, vamos dizer, dentro da unidade, de escrever isso eu costumo dizer que eu sinto falta de ler qual é a visão da equipe multi, quando a fisioterapeuta foi lá atender, né, a fono, a TO, o que ela enxergou desse paciente, o que ela viu, o que ela escutou, né, da parte verbal e não verbal dele.
A gente ainda escuta muito, por exemplo, dizer, esse paciente está muito ansioso, é muito queixoso, esse paciente não adere ao tratamento. E muitas vezes a pessoa não sabe responder o porquê que você acha que ela não adere. Ela tem dor, né? Ela tem dificuldade, ela chegou no limite dela, ela tem uma visão que ela está morrendo. Quais dessas perguntas a gente consegue responder para poder dizer, por exemplo, para o médico, doutor, esse paciente não está aderindo ao tratamento. Tá? Então, eu costumo dizer, essa escuta não é só do psicólogo, da equipe, né, psicossocial, mas de toda a equipe, de ouvir as expectativas em relação ao paciente. Então, isso envolve paciência, respeito, tempo para fazer essa escuta. A gente pegando na Covid-19, como eu falei, talvez eu fale um pouco da Covid, porque é nossa realidade, mas numa internação e no âmbito geral hospitalar, o paciente ele chega muito fragilizado para a gente, né? Em toda a questão física, psíquica, social, espiritual, questionando, não mereço isso, eu sou uma pessoa boa, por que Deus está fazendo isso comigo? E quanto mais esse paciente fragilizado for, melhor vai ter que ser nossa comunicação, né? E, de novo, vou pegar a comunicação e escuta. Né, eu estava conversando aqui esses dias com o médico e contando para ele essa situação, onde eu passei de um médico que foi dar notícia de um óbito para uma família grande, daqueles senhores assim que era o pilar da família, né? E uma das filhas, né? Que ele fez? O que geralmente alguns profissionais fazem é reconstruir o tratamento. Olha, seu fulano chegou aqui para mim com tal diagnóstico, ele evoluiu assim, foi assim. Nesse tempo que ele estava contando, ela começou, eu vou passar mal, ele morreu, né? Meu pai morreu, doutor, meu pai morreu, e ele continuou na história. Olha, então a gente fez os exames, tratou assim, ele não... a escuta envolve isso, não verbal, né? E aí, esses dias eu fui dar notícia com outro médico, né? E a gente tinha conversado sobre isso um pouco antes. E aí, quando ele estava contando a história, a família perguntou: doutor, minha mãe morreu? Ele falou: sim, infelizmente morreu. E aí ele continuou, né? Eu vou responder agora todas as questões de vocês. Essa escuta, na comunicação de quem é a família, quem é o paciente, o que ele me pergunta, como ele está preparado, a equipe multi, né? Como o doutor Henrique falou na última sessão, na sexta-feira, ele precisa ser feito em consonância com a equipe multi, porque cada um tem um vínculo, o paciente estabelece, a família estabelece vínculo, às vezes não é com um psicólogo, mas é com a nutricionista, né? Com a enfermeira, é com o técnico. E às vezes a gente vai usar esse profissional, utilizar, né, da boa forma para traçar essa conduta. Então, no início do Covid, né, saiu várias cartilhas do Ministério sobre como a gente ia estabelecer contato e como nós iríamos cuidar desse paciente, né? E eu coloquei aqui em vermelho que uma das ações era manter ativa a rede socioafetiva, já iniciando uma conversa que a gente vai ter daqui a pouco sobre a resolução, né? Mas que era manter ativa a rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo virtual, do paciente com famílias, familiares e os colegas, né? E, então, pegando esse gancho, como a gente estava falando, né, as reações mais comuns do paciente é de morrer. É o nosso medo primário, tá? Em psicologia, a gente diz que o nosso medo primário é morrer e perder quem a gente ama. Ser separado das pessoas que a gente ama. Tem uma coisa que a gente chama também, que é o luto de si mesmo, tá? O que significa o luto de si mesmo? É que quando o paciente interna, né, tem um exemplo aqui de um rapaz, um senhor, que ficou muito tempo entubado, e quando ele acordou, ele falava assim para a gente: eu quero ir embora para... Ele não movimentava nada, né? A mobilidade dele, funcionalidade péssima, assim, né? E aí ele falava assim: eu quero ir embora porque lá em casa tem piscina, eu vou treinar, lá eu vou conseguir nadar, eu só fico na cama, porque eu não consigo fazer nada. Ele tinha essa fantasia. E aí que eu precisei reconstruir com ele, né, é esse pedaço da doença, porque geralmente o paciente ele traz, né, o que ele era, né,
e o que ele vai ser. Ele apaga essa vivência aqui. É difícil para ele reconstruir sozinho o adoecimento, o processo de adoecer, de tratar e a dúvida se eu vou ficar bom ou bem ou não. Então, esse medo dele de não ter mais essa funcionalidade, perder o emprego, de não ser mais quem ele é muito grande, né? E aqui a gente teve um número, diria que grande, de pessoas que perderam familiares, né? Eu, algum tempo aqui, durante a minha fala, estava comentando, né, que dos meus anos de hospital, que o que eu achei pior nesse momento do Covid, eu nunca fui tão chamada para ajudar uma família da notícia que, seu fulano está internado aqui, o pai morreu em São José e a mãe está internada em outro hospital aqui. E todos os irmãos estão internados ou estão em casa cuidando. Isso é a nossa, né, quem trabalha aqui sabe, é quase que nossa rotina diária. Rotina diária é ótimo, né? É nossa rotina, essas notícias. Então, a perda e o luto de si mesmo, que eu estava dizendo, desse paciente, ele se reconstruir, ele perceber que aquele senhor João, né, um nome fictício, não existe mais, ele vai sair daqui diferente do que ele entrou. Ele, como, por exemplo, uma pessoa que amputa, vamos pegar um exemplo mais concreto, ele sofre o luto daquele cara que ele era, que pulava, que fazia esporte radical, e hoje ele vai usar uma cadeira de roda, essa reconstrução. Então, o paciente ele sofre algumas perdas, como da autoimagem, ou ele sai daqui emagrecido, ou com uma sequela pulmonar, ou de esquecimento, que a gente tem ouvido em algumas pessoas com Covid, perda de entes queridos, de oportunidade de trabalho, perda material. Aqui, por exemplo, no litoral, né, as pessoas vivem muito de turismo e de trabalho autônomo, que não estão trabalhando, e de expectativas frustradas. Tem muita gente que não se conforma, não saía de casa e peguei Covid. Tem pessoas, né, trabalhei em oncologia, não me conformam, né, eu sou uma pessoa tão boa, como que eu vou ter câncer? Isso aqui é um gráfico que a gente demonstra, né, como na teoria fala, né, e como fazendo uma brincadeira, fica a dica, né, não existe aquelas 5 fases do luto de Kubler-Ross, que todo mundo gosta de falar, que trabalha com as 5 fases. Aquilo é como se fosse isso, tá? E como o paciente experiencia. Tá? Aquilo lá é uma forma como ela colocou para concretizar um pensamento que, é claro que a gente vive aquelas fases, mas é dessa forma, não que, né, como eu falei semana passada, né, Valéria, o paciente está em negação, não, ele já está na fase da barganha nesse momento, isso é tudo muito, acontece tudo muito rápido, né, e fica uma onda acontecendo. E isso vai de encontro ao duelo de emoções que toda equipe vive. Né? Então, quando eu falo aqui, eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso, que antes de ser profissional da saúde, eu fui paciente ou sou paciente até hoje. Né? Nós somos cuidados também, e a gente passa por todos esses medos. Né? A gente vive essas emoções de trabalhar numa unidade de internação, numa unidade de terapia intensiva, numa unidade oncológica. Então, nesse sentido, a gente vive o que a gente chama de modelo do processo dual, né, que é de perda e restauração. Quando o paciente, às vezes, fala, doutor, eu entendo o que o senhor está falando, entendi meu nossa, a família, por exemplo, né, eu entendi, não, eu sei que minha mãe pode morrer, né, eu entendi tudo o que o senhor falou, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, tá? Então, o modelo dual é mais ou menos isso, né? E às vezes o médico fala assim para a gente, mas aquela família não entendeu, você viu que falou, não, mas eu vou rezar, vai ficar bem. Não é que ela não entendeu, ela está fazendo esse movimento que a gente chama de processo dual, que é da perda e restauração. Eu preciso acreditar, ela vai oscilar nessa relação com ela, tá? Sou fã número 1 dessa mulher, né, que é da Saunders,
né? E é onde ela fala, né? Que muitas vezes a gente não pode realmente mudar o que está acontecendo, mas o profissional da saúde hoje, ele tem, vou dizer assim, né? Ele tem como meta de cuidado, quando a gente fala em cuidado integral, de colocar esse fardo do paciente em proporção suportável, se é possível, minimizar ao máximo, né? E uma das questões que eu acho que, né, eu penso que a gente mais causa dano com o paciente, com a família, é na comunicação iatrogênica, né? Onde, como eu dei exemplo agora há pouco, a gente diz, né? O senhor precisa, o senhor tem que fazer. E aí a gente causa um distanciamento maior do que uma aproximação. E por isso também que eu disse que, nesse momento, quem tem melhor vínculo com aquele paciente é a pessoa que deveria ajudar, né, vamos dizer, a equipe na aderência de todo o tratamento. Baseado em tudo isso que nós estamos conversando, né, e onde eu falo que o paciente é integral, e quando ele interna, ele traz, claro, a família, né, vamos indo para o ramo da resolução, da visita virtual. Aqui no Hospital Regional daqui do Litoral Norte, né, como eu falei, é Covid, não pode entrar visita em nenhum setor. Alguns pacientes entubados, onde a equipe multi, né, e discutia qual seria o benefício dessa visita para esse paciente. Eu ia diminuir, eu ia minimizar esse sofrimento, eu ia colocar esse fardo, né, em proporção suportável para essa família, tá? Não para o paciente agora, mas eu vou cuidar da família nesse momento. Então, ali na visita virtual, quando a gente definia que era importante, algumas vezes até presencial, que eu falo, às vezes colocar no vídeo essa parte, né, sem mostrar o tubo, mas o olho, né, um pedaço da mãe da pessoa, aquilo é minha mãe que está ali. Algumas vezes foi importante para a gente, né, alguns médicos aqui devem ter, que passaram, né, que frequentam aqui, viram, eu com um tablet mostrando a reunião da equipe multidisciplinar, os rounds no corredor, a janela, para a família conhecer um pouco qual é o ambiente que está o meu familiar, onde ele está sendo cuidado, né? E isso tranquilizava muito a família. Meu pai não está sozinho aí, né? Existe tudo de vidro, quarto, eu estou vendo quem está cuidando, né? A gente mostra esse formulário do quem eu sou para a família. Quando o paciente já chega entubado, a gente faz esse formulário com a própria família para conhecer um pouco o paciente. E isso dá a possibilidade, o mais positivo é de quando esse paciente, por exemplo, acorda, utilizar os valores dele para nos aproximar dele, para criar esse vínculo, né? Então, eu dizer para ele, né? O senhor que tem um cachorro que chama Logan, qual a idade dele? Né? Então, o paciente vê ali, ele sabe quem eu sou, né? Por isso que a gente deu esse nome, né? Do formulário Quem Eu Sou. Então, quando surgiu a resolução, como o doutor Marcelo falou, que foi aquele, né, o grande AUE em todos os hospitais, e agora não vamos poder mais fazer, a gente é realmente proibido, como que a gente vai tirar uma coisa que a gente já criou aqui na comunidade, essa ideia, né? Pacientes que estão internados há muito tempo e todo dia vem o familiar, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui discutindo com a equipe, a gente achava importante manter, mesmo porque, como eu falei, a gente tem uma orientação e até a resolução, ela vai falar um pouco disso, a resolução, né, de trabalhar com a família, porque é proibido foto, filmagem, mesmo a gente sabendo que algumas vezes a gente percebe, né? Então, às vezes eu estou fazendo uma videochamada, por exemplo, eu percebo que a pessoa ela vai printar ali, eu retiro e falo, olha, como a gente conversou, é importante que você não faça isso, e aí a gente vai explicar os motivos. Essa preparação da visita virtual aqui, por exemplo, a gente faz antes de entrar no leito, né? A gente conversa com a família, coloca tudo como é feito, o que realmente elas vão ver ali do paciente e o que isso poderia trazer de benefício. Então, coloquei aí para dividir na tela a resolução, né, 347, que é atual, né, que fala um pouco, né, do decreto, aí vai o considerando, né,
E aí chega no primeiro parágrafo que fala, né, sobre a videochamada. E o que a gente pode utilizar e o que seria o ideal até, né, de que a gente conseguisse um sistema de travar para que não filmassem, para que não utilizassem, até pelo sigilo, porque aqui no Hospital Regional, até, né, por essa nossa visão do vínculo com a família, a gente faz os boletins, a gente faz porque eu fico ali do lado do médico muitas vezes, tá, gente? Esse boletim médico ele é feito por vídeo também, porque a gente acredita que aproxima, né? Eu olhar para quem está cuidando do meu familiar, do meu ente querido, do amor da minha vida é importante. Então, a gente utiliza isso aqui só quando não é possível, quando a família não tem esse recurso que é feito por telefone. Mas eu diria que mais de 90% são feitos por vídeo. Então, que não filmasse, né? A gente tem essa segurança porque a gente tem a segurança que esses pacientes estão sendo avaliados, né? Para saber. Quando a gente tem alguma desconfiança, aí sim, faz por telefone, porque a gente não confia, tá? Então, a resolução, ela aqui no artigo 6, fala do paciente que pede a capacidade de dizer o que ele quer antecipadamente, né? Tem uma parte aqui, acho que eu já passei, que fala da diretiva antecipada de vontade, se esse paciente tem ou não. Muitas vezes a gente consegue fazer essa diretiva antecipada antes dele, né? Quando vai, vamos dizer, o médico fala para o paciente: seu fulano, eu vou precisar entubar o senhor. Às vezes a gente consegue nesse momento, como eu falei, depende muito da singularidade do paciente, dizer e fazer uma diretiva antecipada se ele quer continuar com essa videochamada ou não. Algumas vezes, até pela parte cognitiva, a gente não tem, ou pela parte respiratória, não tem a possibilidade que ele verbalize isso, né? Então, dependendo do tempo que ele está internado, do vínculo que eu construí, da histórico que eu sei dele, a gente consegue evoluir isso no prontuário, né, do desejo dele. E se não, né, o que geralmente a gente faz nesse momento é assim: quem o senhor nomeia para ser o seu representante? Caso o senhor, né, tenha alguma medicação onde o senhor não vai poder responder pelo senhor, vai ficar mais sonolento, quem o senhor considera que é a melhor pessoa para te representar nesse momento? E aí a gente pergunta para essa pessoa e vai trabalhar com essa pessoa como que é o seu fulano, o que ele entende por sigilo, o que ele entende por privacidade, né? Ele é uma pessoa que vive ao redor da família, é mais reservado, e aí a gente vai construir essa noção que eu falando um pouco para vocês de como a gente faz essa avaliação para fazer essas decisões, tá? Então, acho que, né, é um pouco isso que eu gostaria até de ouvir um pouco, né, eu acho que o doutor Nicolas também quer falar alguma coisa, mas as questões e as discussões, ouvir também um pouco como que vocês constroem, a partir dessa resolução, a gestão do cuidado de cada um. Eu gostaria também de antecipar com 3 considerações. Eu fui atento aí à Valéria, parabenizá-la também pela apresentação. Fui fazendo aqui, fiz 3 anotações para apresentar 3 considerações. A resolução, ela segue uma linha que o Código de Ética Médica mais recente, ele já vem delineando, que é o fortalecimento da autonomia do paciente, né, e dessa aproximação. Então, esse foi um grande diferencial da última revisão do Código de Ética Médica. Então, dentro dessa revisão e dessa ideia, eu avaliei que tiveram 2 pontos muito interessantes, né? Uma desconstrução de algo que era do início da medicina, onde ocorria um domínio, uma decisão baseada na parte técnica totalmente, né? Então, algumas condições em que eram mais impostas, em que o médico, ele, como a Valéria comentou no início, né, as profissões mais recentes no âmbito hospitalar, antes o médico ele tinha muito essa questão de imposição em relação ao tratamento, né? O que ele julgava ser o melhor para o paciente era aquele pensamento mais centrado no médico. E o Código de Ética ele vem junto com essa resolução desconstruir
questão da imposição e compartilhar, né? Tomar uma decisão compartilhada entre quem é quem está sofrendo essas medidas. E outra questão é uma reconstrução, né? Eu vejo que essa conversa nossa, ela reconstrói uma aproximação que era uma questão muito forte na medicina anos atrás, onde que tinham aqueles quadros, ou um médico fazendo o exame físico, e que a tecnologia acabou afastando um pouco, né? Então, essa aproximação eu vejo também como uma reconstrução de tudo isso. Então, era uma consideração que eu gostaria de apontar. Dentro da resolução, ela aborda da forma mais atualizada e segura que isso aconteça, tanto essa aproximação quanto essa autonomia. Então, claro, gerou muito ruído, porque tudo isso que a Valéria descreveu pareceu ser jogado por água abaixo quando eram proibidas a alternativa, que era a videochamada. Então, nada melhor do que organizar, preparar uma forma de continuar acontecendo essa aproximação de uma maneira organizada. Fechando esse raciocínio, né, a gente está falando da assistência, da aproximação, mas uma outra questão que é bem importante hoje é fazer a avaliação do rendimento, isso indo aí já mais para o lado gestor da questão, é que a experiência do paciente ela nunca entrou muito em indicadores, né, em indicadores de satisfação, de qualidade. E isso, querendo ou não, gera valor, agrega valor ao serviço, né? Valor como qualidade de assistência. Então, a experiência do paciente ele é um dos itens mais relevantes nessa questão, né? Então, tudo isso que foi falado pela Valéria, ela gera um valor, ela cria uma aproximação enorme. E isso é realizado através daquelas famosas soft skills, né? Que a gente pouco tem não realizado, mas contato, que são as habilidades não técnicas, a forma do contato, essa avaliação multidisciplinar, essa avaliação com olhares da parte técnica médica, psicossocial, enfermagem, fisioterapia. Então, essas habilidades não técnicas, elas também são bem relevantes nesse conteúdo. Acho que eram essas as considerações. A minha visão em relação à resolução, para a gente finalizá-la, acho que foi uma tentativa de organizar e que não seja algo totalmente pejorativo em algumas condições, né? Algumas vezes essas habilidades não técnicas elas não estão reforçadas em todas as equipes. Então, a resolução tenta pôr um guia sobre isso. Acredito que tenha sido essa a visão. Muito bem. Ok, muito bom, Nicolas. Então, o que eu queria... Eu vou abrir para outras intervenções, outras perguntas. Quem quiser pode fazer ou sinalizar aqui pelo chat, ou nós não somos muitos, ou então me dá um sinal. Mas, enfim, o que o Nicolas comentou, em cima da boa apresentação da Valéria, né? É como vocês veem que a bioética ela tem princípios que ora prevalece um princípio, ora prevalece outro, e às vezes entre mesmo os princípios são um pouco conflitantes entre si, algum grau de conflito, vamos dizer assim. Cabe ao médico, à equipe multidisciplinar, o médico, os psicólogos, enfermeiros, enfim, todos esses que têm algumas dessas habilidades, de poder perceber qual é o valor mais importante, né, daquele paciente ou daquela família e levar nessa direção. Naturalmente, muitas vezes o princípio da autonomia, né, ele se conflita um pouquinho com o princípio da beneficência, né? Que você está achando que você está fazendo aquilo que você considera que é o melhor para o paciente, sem perguntar muito para ele, né? Então, dependendo dependendo dos valores daquela cultura e daquela família, às vezes eles dão mais importância a um princípio do que ao outro. Então, para quem está mais treinado, né? Como a Valéria, as equipes de psicologia, etc., eles percebem isso, né? Isso acho que consegue perceber.
O que a gente não quer é fazer nada que contrarie, vamos dizer assim, os valores dos pacientes que a gente cuida, né? Que a gente trata, né? Porque, afinal de contas, a gente está querendo oferecer um tratamento que nós consideramos que vai ser benéfico, ele vai melhorar com aquele tratamento, mas, por outro lado, não queremos fazer com que ele sofra outras agressões aos seus valores, etc. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. O parecer foi um parecer infeliz, né? Aquele parecer 131045 que foi editado ali no dia 11 de março de 21, o parecer do CREMESP. Ele atendia ali uma consulta que foi feita há mais de um ano atrás, tá certo? Mas eu acho que a resolução colocou ordem. E a resolução tem mais força, né, que o parecer. O parecer é uma recomendação, a resolução ela já tem mais força. E na resolução ficou muito claro, né, que a gente pergunta para o paciente se ele quer fazer as videochamadas com a família. Se ele não puder, se a gente pergunta, o ideal seria perguntar logo que ele entra no hospital, né, quando ele estiver na enfermaria, por exemplo, né, se ele já não veio entubado, né, perguntar para ele, olha, a gente pode fazer uma videochamada, etc. E tal, né? Ou então, se ele não puder responder mais, se ele já perdeu essa capacidade, essa cognição, ou ele está sedado, etc., a gente perguntar para alguém, para aquele que melhor representa seus interesses, se ele gostaria de fazer as videochamadas com a família. Então, eu acho que com isso a gente está atendendo a resolução e estamos fazendo um serviço organizado, estruturado, nos quais, como o Nicolas também mencionou, tanto os pacientes quanto os familiares, eles apreciam muito essa iniciativa. Nós nunca tivemos uma queixa ali de que, puxa, não queria que fizesse, nada, nunca. Ao contrário, às vezes você fala com aquele que ficou definido e aí todo mundo quer falar também, quer dizer, a gente percebe que é o contrário, as pessoas elas têm mais interesse em participar do que em não participar, né? Enfim, mas eu acho, na minha opinião, que a resolução ordenou um pouco melhor. Evidente que tem questões da confidencialidade que não devem ser expostas. Eu não vou fazer uma videochamada com o paciente tomando banho, né? Eu não vou fazer uma videochamada quando ele está sendo submetido a um procedimento. Eu não vou, nessa videochamada que eu estou fazendo com a família, expor os outros pacientes. Mas tudo isso, os nossos colegas profissionais, eles fazem isso com muito cuidado, com muito critério. O que se quer é um ordenamento. Nenhum de nós sair com os nossos celulares fazendo ali tomadas ou vídeos e divulgando nas redes sociais. É isso que a gente não quer, ninguém quer isso, né? Mas, ao contrário, uma ferramenta estruturada, organizada, que atende, eu acho que ela é necessária nesse momento. Eu já estou falando demais, mas eu vou fazer mais uma provocação. A Rosa está levantando a mão. Já estou provocada. Ok, mas eu vou fazer mais uma provocação, que é o seguinte: já está se começando a discutir em várias partes do mundo que talvez a gente tenha que começar a colocar a família de volta dentro da UTI Covid, ou do hospital Covid, porque parece que a Covid não vai desaparecer da noite para o dia. Nós vamos continuar nessa toada aí não sei quanto tempo. Já tem mais pessoas que estão vacinadas, e talvez a gente, tomando alguns cuidados ali, possa também organizar um fluxo. Então, veja como as coisas estão evoluindo. É só mais uma provocação. Inclusive, eu li, teve um artigo que eu compartilhei com a própria Valéria, que foi publicado naquela revista que o Jean-Louis Vincent é o editor, ICU Management and Practice,
foi publicado no dia 18 de maio, agora recentemente, no qual eles analisam essa questão de que talvez a gente tenha que rever, já está na hora talvez de rever essa determinação de limitar e de restringir tanto o contato dos familiares. Mas fala, Rosa. Bom, Valéria, parabéns. Nicolas, ótimo como sempre. Não vou começar, eu vou rapidamente na provocação, mas assim, eu acho que a gente, aquela história, né? A pandemia é péssima, mas a gente vai, algumas coisas a gente aprendeu a duras penas, mas aprendeu muito com a pandemia. A questão da comunicação com a família do doente a dificuldade é anterior à pandemia, até pelo problema do doente na UTI, da estrutura da UTI, né? Tem um monte de médicos, tem um diarista, mas às vezes o diarista não é ele que consegue dar as notícias porque ele está envolvido em outra coisa. Em algumas instituições, não é ele que dá a notícia. Aliás, existem hospitais, grandes hospitais em São Paulo, que o intensivista sequer fala com a família. Eu estou falando disso antes da Covid. Então, relacionamento com a família sobre o seu familiar que está lá é uma situação anterior. Puxando, agora trago o assunto. Na realidade, essa história de fazer vídeos começou no telefone, né? O telefone tocava, e todas as dificuldades. Isso, a minha percepção é que isso vai resultar num ganho e num caminho para a gente informar, independente, um dia essa Covid vai passar no Brasil, depois de todo mundo, mas vai passar. De qualquer forma, a gente vai ganhar mais esse arsenal, mais esse modelo de comunicação. Eu queria ressaltar que tudo isso funciona, mas funciona porque tem ordem, porque é organizado. Quando começou, a gente tinha que telefonar. Não estou falando do regional, eu estava em outro serviço, a gente tinha que ligar. Aí tinha que achar um telefone. Sempre é assistência social e tal. Era um telefone, a pessoa não estava, não conseguia falar. E hoje em dia, a gente, em alguns hospitais que trabalha, a gente percebe, em Caraguá é um modelo, porque a Valéria gerencia isso, assume isso, lidera isso e realmente bota nos eixos. E aí, na hora que ela chama a videochamada, a pessoa está lá, de preferência só a pessoa, e quando tem um monte de gente, tem um ordenamento, porque existem os riscos. Evidentemente, outro dia, não sei se foi aí ou alguém comentou, né, que a família recebe a notícia, grava, né? Essa situação de gravar, isso é fava contada, né? Então, essas são algumas percepções que é um ganho que a gente ganha, uma ferramenta que a gente aprendeu, ganhou, que precisa ser aprimorada, que, infelizmente, não está aprimorada em todos os lugares e está em muito poucos lugares. O que se tem são pessoas, uma enfermeira, um técnico, algum profissional fazendo uma imagem. Em grandes hospitais de campanha, à época da primeira onda, era isso que se via, né? A técnica, olha aqui, essa aqui é a sua mãe. É uma atitude de muita compaixão, mas é isso que ainda se tem. Então, eu acho que é um caminho, sem dúvida nenhuma, louvável. Em relação à questão do CRM e do CFM. Eu acho que, embora não faz mal que eles tenham feito aí um parecer, mas o parecer estimulou esse ordenamento. E a gente precisa ordenar. A sociedade precisa ser ordenada para conviver, porque senão ela não convive. Ela briga, ela guerreia. Muito bem, Rosa. Quem está assistindo, para nossa alegria, também é o Zé Maria. E eu sei que o Zé Maria andou preocupado aí com a questão da resolução
do CREMESP, etc. E alguns diretores de hospitais também manifestaram preocupação. A própria doutora Fernanda, aí no regional, manifestou uma preocupação, como é que está sendo feito, se está sendo atendida a resolução, etc. Então, também isso é uma preocupação dos diretores, evidentemente, porque há responsabilidades envolvidas. Não sei se o Zé quer fazer algum comentário. Desde logo, quero mostrar a minha satisfação em ter esse assunto sendo abordado na reunião da medicina intensiva, que é liderada pelo Marcelo, já com muitas versões ao longo desses meses. Parabenizar a Valéria pela exposição e principalmente pela disposição e sensibilidade em estar à frente de um tema que eu julgo de extrema importância, que é o relacionamento entre médico e paciente, mas também entre médico intensivista e os familiares. Ao longo das décadas aí de nossa experiência, eu, o Marcelo, a Rosa menos, porque é bem mais jovem, mas nós temos observado que muitas vezes aí está a raiz do problema que acaba acontecendo no dia a dia de interação entre profissionais de UTI e familiares. Quando existe um distanciamento ou não existe a preocupação de ter a maior proximidade com a família de forma objetiva, transparente e sensível. Médico de UTI não precisa ser um cubo de gelo. Ele tem que se colocar tecnicamente, mas sabendo da importância de ter uma boa interação com os familiares. Aí se constrói todo um relacionamento que poderá ser fundamental ao longo da internação do paciente. Quando essa interação inicial começa mal, a chance de a gente ter problemas mais à frente, questionamentos, principalmente por parte de familiares, é muito maior. Essa experiência que a Valéria está tendo aí no Hospital Regional é de uma importância enorme, porque está se construindo uma nova história em termos de aprendizado, para todos nós. Em um ano, nós tivemos um crescimento de aprendizado com essa doença que é enorme. E vocês, ao longo dos anos, a equipe que está atuando aí vai se dar conta disso, com certeza. Mas o que eu queria saber da Valéria, que está com a mão na massa diretamente, mergulhada em 24 horas nesse tema tão delicado, como é que você percebe, no contato com os familiares, a aceitação ou não, ou o grau de aceitação da família com esta alternativa em relação à visita presencial? Como é que eles reagem a isso? Eles entendem isso? Eles agradecem até pelo fato de não terem que se expor dentro de um ambiente contaminado, de uma unidade de terapia intensiva? Eles têm essa percepção? E como que nós vamos nos preparar agora, de acordo com a provocação do Marcelo, para uma nova etapa que, com certeza, vai chegar rapidamente, que é, principalmente para o caso dos familiares já vacinados, que provavelmente terão a oportunidade de adentrar o ambiente da terapia intensiva para realizar a visita. Mas, principalmente, o foco como, de uma forma geral, os familiares aceitam a videochamada como uma alternativa de contato com a equipe e com o seu familiar. Então, doutor, quando começou, né, eu vim para cá no passado, né, no início do hospital, e aí a gente começou a ver essa necessidade da família ver, pelo menos, como eu falei, um pedaço, né, do familiar, para saber, é meu familiar mesmo, principalmente porque se eu via algumas notícias de trocar um corpo, é ele mesmo, onde ele está, não posso entrar no hospital, não sei se é minha mãe, como está. A gente foi mediando ali pela ouvidoria, né? O serviço de ouvidoria foi nos dando esse retorno, como ela tem que ligar para as famílias, né? E aqui a gente liga para 100%, né? Hoje não sei se liga para 100%, mas no início ligava para 100% das familiares, e eu tenho aqui até alguns exemplos, até pedi para a Camila falar sobre isso.
o agradecimento, assim, é o que minimiza o que a gente chama de luto complicado. Quando esse paciente vinha a falecer, e a família vinha receber a notícia, como veio hoje, por exemplo, é de dizer assim, obrigado por eu poder tido a oportunidade de despedir, de rezar com o meu familiar, de ter estado ao lado dele em todo o processo. Esse é o que nos manteve nessa linha de que era importante a visita virtual, foi principalmente o retorno, como o doutor Marcelo falou, a gente não teve nenhuma reclamação desses pacientes. Quando eu iniciei aqui também, eu comecei fazendo um grupo de luto, tá? Então, eu montei um projeto onde eu pegava lá no último mês todos os pacientes que foram a óbito, eu ligava para os familiares oferecendo um grupo terapêutico sobre isso, né? E aí eu tive muita dificuldade, porque as pessoas ainda tinham muito medo de vir ao hospital e ser acometido pela Covid, então, né, eu acabei falando, não é a hora ainda da gente fazer isso. A adesão foi muito baixa, né? Então, eu comecei a fazer o pós-luto como paliativista por vídeo mesmo, né? Então, depois de algum tempo, ligava para as famílias para ver como que estava aqui. Hoje, a gente já tem um pedido maior de entrar no hospital, principalmente pessoas que estão na enfermaria, o que a gente tem avaliado, né, com muita cautela essa entrada, e de vez em quando, sim, quando a gente vê a necessidade, como eu falei num exemplo, né, ele vai receber a notícia essa semana, um rapaz aqui internado, a mãe morreu no domingo, o familiar veio na segunda de manhã, a gente, né, disponibilizou uma sala para o próprio familiar dar essa notícia, acompanhado da psicóloga, e aí chega à noite, a supervisora da noite me liga e fala, olha, o familiar voltou porque a mãe dele também morreu. Né? Ele está internado, e a mãe morreu também, e ele está com o celular, estão com medo. Então, assim, como o senhor falou, né, 24 horas, realmente é 24 horas, porque a gente toma esse cuidado. Acho que a população aqui, a comunidade, está mais preparada para entrar dentro do hospital. Assim, um questionamento que eu falo, né, com as famílias olha, né, a gente sai daqui, você sai do hospital, passa no supermercado, na farmácia, né, vamos dizer que daqui uma semana a senhora apresenta sintomas de Covid. A senhora vai achar que pegou na farmácia ou dentro do hospital? E aí, assim, às vezes as pessoas falam assim, não é mesmo, é melhor eu não entrar, né? A gente vai vendo como a pessoa enxerga, como ela se responsabiliza pelo cuidado dela e por essa entrada, é uma divisão de responsabilidades. Outra coisa que eu queria comentar é que está em discussão, né, eu elaborei aqui um termo de responsabilidade que ainda está para ser aprovado, de quando a familiar vir fazer internação, assinar a internação, o familiar ou o paciente vai assinar esse termo de responsabilidade em relação à proibição de filmagens e fotos dentro do hospital e das videochamadas e dos boletins médicos, né, para a gente também responder à resolução. Nós vamos encerrar a sessão. Quero agradecer muito a Valéria pela boa apresentação e parabenizar pelo trabalho. Sou um fã do trabalho da Valéria e da equipe dela aí no Hospital Regional do Litoral Norte. Agradecer ao Nicolas também. Eu acho que tem uma integração muito boa entre os profissionais de saúde aí na UTI do Hospital Regional do Litoral Norte. Isso se deve também a todas essas qualificações pessoais, né, do Nicolas, da Valéria e de outros colegas. Então, a gente tem um ambiente muito bom de trabalho e acho que estamos atendendo a resolução do CREMESP, estamos oferecendo um serviço de integração com as famílias, que é um serviço que eu acho que está muito bem estruturado, muito bem ordenado, e que também, na minha percepção, as famílias valorizam muito isso. Então, a gente espera e devemos conseguir com isto, e provavelmente também vamos nos preparar para a próxima fase, no qual a gente vai começar a flexibilizar um pouco mais essas restrições. Muito bem, muito obrigado a todos.